Opa, tudo bem? Professor Fernando Escobar. Vou estar abordando com você agora gerenciamento de processos de negócios. BPM, base do nosso curso, do nosso material CBOC versão 3. Vou estar abordando com você os principais conceitos, as principais áreas de conhecimento do CBOC que abrangem todo aí o ciclo de vida do gerenciamento de processos de negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide? Preparei um material para orientação dos nossos esforços, né? Então eu fui avaliar 111 questões das mais diversas bancas que tratam de gerenciamento de processos de negócios de BPM. E a gente chegou nessa classificação. Perceba que a maior parte diz respeito a conceitos e fundamentos. Conceitos e fundamentos, se a gente for ver aí, capítulo 1, capítulo 2 do nosso CBOC, 38% das questões, das 111 questões avaliadas aí, dizem respeito a essa temática. Então é importante que você foque conceitos, fundamentos, que você compreenda como é que eles estão postos e como é que as bancas estão cobrando isso. Vou passar para você. Tem um pedaço aqui, significativo, de 22%, que aborda a temática de BPMN, que é a notação para a gente estar modelando processos, para a gente estar desenhando processos. BPMN não é escopo aqui desse curso, dessa aula. Nós temos outras aulas aqui no Gran Cursos Online que abordam essa temática, ok? Mas vamos focar no que diz respeito ao próprio CBOC. Se você perceber, além de conceitos e fundamentos, os demais tópicos aqui são áreas de conhecimento do CBOC. Gerenciamento de processos de negócio tem aí 5% das questões, modelagem de processos 6%, análise de processos 4%, desenho 3%, gerenciamento do desempenho dos processos também 3%, transformação 4%, organização do gerenciamento de processos e tecnologias de BPM com 7%, e gerenciamento corporativo de processos 1% aí das questões avaliadas somente. Então, se o foco tem que ser na questão de conceitos e fundamentos, porque é o que está mais sendo cobrado pelas bancas aí, a gente não pode negligenciar as demais áreas, porque existe uma distribuição aí meio que normal ou equilibrada nessas temáticas, né? Então as bancas cobram um pouquinho de cada uma dessas coisas. Isso daí nos obriga a ter uma visão total da disciplina de gerenciamento de processos de negócio. Importante aqui, a gente vai abordar cada uma dessas áreas de conhecimento, cada uma dessas temáticas, e vou trazer para você as questões que as bancas, como é que as bancas estão cobrando esses assuntos, ok? Então, feita essa introdução, temática que é mais cobrada, o que a gente vai abordar, vamos passar para a estrutura do nosso curso, como é que a gente pretende passar isso para você. Vamos começar então com fundamentos de BPM, né? Os principais conceitos relacionados aí à temática, os conceitos da profissão, do gerenciamento de processos, do gerente de processos, do analista de processos. Vamos falar especificamente sobre gerenciamento de processos de negócio, que também é um capítulo introdutório aí do nosso CBOC, né, que vai trazer muitos dos fundamentos, dos conceitos, de forma complementar ao primeiro tópico. E a gente começa depois com modelagem de processos, passar para você as principais técnicas, ferramentas, como é que a gente pode estar abordando a questão da modelagem de processos. Analisando o processo, então perceba que existe uma sequência lógica encadeada aí, tanto na estrutura dos módulos do nosso curso, que derivou lá dos capítulos do nosso CBOC, né, que é o Corpo de Conhecimentos de Gerenciamento de Processos, publicado pela BPMP. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela ainda neste módulo aqui. Primeiro modelo, que é o processo como ele está hoje. E aí, a partir do processo como ele está hoje, eu faço uma análise. Eu faço uma análise tentando melhorar o meu processo. E aí eu desenho o processo definitivo, ou como deve ser, a gente chama de processo to be.
preciso me preocupar com o gerenciamento do desempenho do processo. Como é que eu vou medir o desempenho do meu processo para saber se ele está aderente ao que foi planejado, para saber se ele está entregando o valor que as partes interessadas, que o cliente ele deseja, ele espera. Como é que eu transformo processos, né? Então, a partir do momento que eu desenho o processo, que eu identifico como é que eu vou gerenciar o desempenho desse processo, eu preciso implantar o meu processo novo, que é o processo ou a etapa de transformação de processo. Uma parte mais genérica aí da organização do gerenciamento de processos, né? Como é que a organização do gerenciamento de processos funciona dentro das empresas, dentro dos governos, as melhores práticas relacionadas à temática. E o gerenciamento corporativo de processos, tendo uma visão aí de toda a empresa, como é que isso perpassa por toda a organização, organogramas, estruturas organizacionais. E por fim, tecnologias de BPM. Perceba que de todos esses módulos que eu trouxe aqui para você, só um deles fala de tecnologia. BPM não é tecnologia, ou BPM não é só tecnologia. Então não é comprar uma ferramenta, não é implantar um sistema, não é isso que permite a organização gerenciar processos de negócio. Nós vamos abordar também a temática de tecnologias de BPM, suítes de BPMS, ferramentas para desenhar, para modelar, para simular. Vamos estar abordando tudo isso aqui no nosso curso, ok? Então, se você perceber, trouxe aqui de novo o mesmo gráfico do slide anterior. Temos aí o nosso gráfico de torta e ele traz cada um desses assuntos e o percentual que as bancas cobram. Você perceba que a estrutura dos módulos aqui, cobrindo todos os assuntos cobrados, exceto aquele que eu já alertei, BPMN, outro curso, outra aula aqui no nosso Gran Cursos Online. Ok? Vamos iniciar? Fundamentos de BPM. Então, o que a gente entende por fundamento de BPM? Se a gente fala de BPM, a gente tem que dar um passinho atrás e falar inicialmente da ABPMP, a Associação dos Profissionais em Gerenciamento de Processos de Negócio. A ABPMP, para quem já assistiu às nossas aulas de gestão de projetos lá com o PMBOK, ela faz um papel semelhante ao papel que o PMI desempenha. Então, é uma associação internacional que tem seus capítulos locais, suas representações em cada país. Então, a BPMP Internacional é uma associação de profissionais de BPM sem fins lucrativos, independente de fornecedor e dedicada à promoção dos conceitos e práticas de BPM. Ela é orientada e conduzida por profissionais de BPM. Então, as pessoas que trabalham com BPM, que têm tempo a dedicar à associação, elas se associam, obviamente, e a partir daí conseguem estar trabalhando junto à BPMP, trabalho voluntário, para a melhoria das condições e da profissão de gerenciamento de processos de negócio. Qual que é o escopo de atuação da BPMP? Uma atuação neutra, independente e não comercial, procurando o desenvolvimento, a consolidação e a padronização de tópicos relevantes de BPM, gerenciamento e a disseminação de conhecimentos. Então, eles realizam seminários, que a gente chama de BPM Day, eventos gratuitos, que estão sempre disseminando os conhecimentos de BPM aí. Também trabalha com a revisão dos requisitos de conhecimento para especialização em BPM, desenvolvimento profissional de alto nível e a certificação profissional de BPM. Por fim, a missão da BPMP, então, é promover a prática de gerenciamento de processos de negócio, desenvolver o conjunto de conhecimentos comuns nessa área e contribuir para o avanço e desenvolvimento das competências profissionais daqueles que trabalham com BPM. Falamos aqui da BPMP Internacional, falaremos brevemente sobre a BPMP Brasil. É uma referência mundial em BPM, tá? Então, assim, um dos maiores capítulos do mundo em BPM
é a BPMP Brasil. Ela oferece diversas oportunidades de desenvolvimento profissional, construção de carreiras em BPM, por meio de programas de capacitação, certificação internacional e cursos oferecidos aí por provedores credenciados. A visão da BPMP Brasil, então, é manter-se como a mais importante referência da prática de gerenciamento de processos de negócio e atuar como entidade profissional líder para os profissionais de BPM. Também tem como visão definir a disciplina e a prática de gerenciamento de processos de negócio, engajar-se em atividades que promovam a prática do gerenciamento de processos, contribuir com o avanço e desenvolvimento de habilidades dos profissionais que trabalham com BPM e reconhecer aqueles que fazem contribuições relevantes à disciplina de gerenciamento de processos de negócio. A atuação da BPMP Brasil está centrada na formação de profissionais capazes de transformar as organizações, sejam elas públicas ou privadas, em organizações de classe mundial, para oferecer melhores produtos e serviços com maior produtividade, maior eficiência, menor desperdício, menos defeitos, considerando a real geração de valor para o cliente e para a sociedade, de forma sustentável, posicionando o Brasil como potência mundial em gerenciamento de processos de negócio. Os membros da BPMP Brasil vão buscar influenciar e conscientizar as organizações e a sociedade para a melhoria dos produtos e serviços no país a partir da melhoria dos seus processos de negócio. Principal publicação da BPMP, seja internacional, seja BPMP Brasil, é o nosso CBOC. BPM CBOC, que é o Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Processos de Negócio. BPM CBOC hoje está na versão 3. A versão 3 em português é uma versão ajustada e ampliada do BPM CBOC V3 em inglês. Isso significa que não é uma simples tradução. Nós temos informações, nós temos diagramas, nós temos todo um contexto no BPM CBOC V3 em português que não existem na versão em inglês, ok? E por que isso acontece? Porque existe a convicção de que a aplicação de BPM depende do contexto, e embora o que fazer seja de comum acordo, o como fazer depende de onde. Por isso que o CBOC ele foi adaptado ao contexto e à necessidade da aplicação de BPM no Brasil. Então, BPM CBOC V3, em português, foi preparado para o nosso contexto, para as nossas necessidades, ao nível crescente de interesse e maturidade em BPM no país e a necessidade de formação profissional em BPM, para atender a este contexto e evolução. Então, não é uma mera tradução, ok? Se você teve contato com o CBOC em inglês recente ou no passado, a nossa versão em português ela traz algumas particularidades. Então você está falando de preparação para um concurso público onde há cobrança. Quase sempre eles nomeiam lá no nosso edital o CBOC, ou quando não nomeia, fala conhecimentos relacionados à gestão ou gerenciamento de processos de negócio. É importante ficar focado no correto conteúdo aqui da nossa versão 3 em português. Como é que isso pode ser cobrado de você? Perceba que é uma questão até mesmo superficial, mas elas ocorrem, elas existem, né? Elas nos ajudam a conseguir alguns pontos valiosos aí. IBFC, analista em tecnologia da informação da EBSER, área de processos de 2017. Assinale a alternativa correta. O gerenciamento de processos de negócio é um conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação, com foco na otimização dos resultados das organizações por meio da melhoria dos processos de negócio. Assim como no gerenciamento de projetos, temos o famoso PMBOK. Em gerenciamento de processos de negócios, temos, na sua terceira versão, o alternativa A, CMBOK, alternativa B, BPMBOK, alternativa C, CBOK BPM, alternativa D,
BOK BPM. E a alternativa E, BPM CBOK. Qual que é a alternativa correta? BPM CBOK, acabamos de passar, né? Então perceba que pegadinhas, sopas de letrinhas, né? Se você está paginado no assunto, BPM CBOK é simples de responder. Se você não está paginado, só tem uma breve noção do tema, você pode aí confundir e acabar marcando outras coisas, ok? Vamos falar mais do CBOK, que ele é o nosso corpo de conhecimento aí, né? Então tem esse mapa mental, eu achei interessante. Se você pesquisar na internet aí pelo autor, você consegue ter acesso ao material dele, mas ele classifica aí os principais tópicos referentes ao CBOK. Primeiro, ele é uma referência básica para os profissionais de BPM. Ele vai identificar as áreas de conhecimento necessárias para a prática de BPM. Fornece uma visão geral para cada uma dessas áreas de conhecimento. Fornece uma lista de tópicos comuns associados à temática do gerenciamento de processos. Fornece links e referências para outras fontes de informação, então ele não se esgota nele mesmo, tá ok? Ele é um ponto de referência para as discussões entre os profissionais de BPM. E por ser um ponto de referência, ele incentiva a utilização de um vocabulário comum e consensualizado, com o objetivo de evitar definições conflitantes ou uso de linguagens distintas ou ambíguas, ok? Ele também é base para o Exame de Certificação Internacional, CBPP. Então, da mesma forma como o PMI ele certifica os gerentes de projetos como PMP, a BPMP ela certifica os gerentes de processos como CBPP. E por fim, ele reflete o conhecimento requerido a um profissional de BPM. Então temos aí um mapa mental que organiza aí os principais tópicos, a principal categorização ou classificação do nosso BPM CBOK. Como é que o CBOK está organizado? Ele é organizado em 9 áreas de conhecimento, mas essas áreas de conhecimento elas são segmentadas em 2 perspectivas. Tem uma perspectiva mais ampla, relacionada ou orientada à organização, à empresa como um todo, e uma perspectiva mais objetiva, relacionada aos processos. As áreas de conhecimento de BPM elas refletem as capacidades que devem ser consideradas por uma organização na implementação do gerenciamento dos processos de negócio. Então aqui a gente tem uma imagem, temos aí as 2 perspectivas, né? Perspectiva organizacional, onde eu tenho gerenciamento corporativo de processos como uma área de conhecimento e organização do gerenciamento de processos como outra área de conhecimento. Estamos falando aí de aquela perspectiva organizacional orientada a observar o gerenciamento de processos do ponto de vista da ótica da organização. Quando a gente vai mais no objetivo, a gente tem a perspectiva de processos. Perspectiva de processo tem as seguintes áreas de conhecimento: o gerenciamento dos processos de negócio, modelagem de processos, análise dos processos, desenho de processos, gerenciamento do desempenho, transformação e tecnologia BPM. Perceba que essas áreas de conhecimento, as 9 áreas de conhecimento, elas formam inclusive a estrutura do nosso curso. Tá, ok? Então a gente está passando por cada uma dessas áreas de conhecimento, trazendo para você o conteúdo mais relevante, aquele que vai ajudar você a se preparar melhor para as provas. Trago aqui também para você um diagrama aí, extraí aí de um site da internet, tem a fonte bonitinha, uma organização das áreas de conhecimento do CBOK, perspectiva organizacional. Então temos o gerenciamento corporativo de processos, que traz os princípios, os métodos e as práticas de BPM na organização. A preocupação aqui é com o alinhamento entre a estratégia,
o portfólio, a arquitetura e os recursos da organização. Segunda área de conhecimento, organização do gerenciamento de processos. Traz os papéis, as responsabilidades e a estrutura organizacional que vai apoiar, que vai suportar as organizações orientadas por processos. Já na perspectiva de processos, nós temos as demais áreas de conhecimento. Gerenciamento de processos de negócio, trazendo conceitos e fatores chaves de sucesso, de forma a formar a base de entendimento, de conhecimento, o alicerce, o vocabulário comum do CBOC. Depois temos modelagem de processos como outra área de conhecimento, trazendo as habilidades e as técnicas necessárias para que a gente possa compreender, formalizar e comunicar os processos. Modelar como é que o processo funciona hoje, o famoso as is, e a gente vai detalhar isso para você quando for abordar essa área de conhecimento. A próxima, análise de processos. Para que a gente possa compreender a eficiência e a eficácia dos processos, entendendo os objetivos dos processos, como é que eles podem contribuir para a geração de valor. Então aqui, uma vez que a gente modelou aqui na área de conhecimento anterior, aqui a gente vai analisar para ver eventuais pontos de melhoria. Analisado o processo, eu passo para desenhar o meu processo. Desenho de processo é a próxima área de conhecimento, responsável por compreender e especificar novos processos, alcançar metas estratégicas e satisfação do cliente. Não podemos esquecer da parte de desempenho, então temos aí uma área de conhecimento de gerenciamento do desempenho de processos, para monitorar a execução e o desempenho dos processos, apurando a eficiência e a eficácia da nossa abordagem de gerenciamento de processos. E por fim, transformação de processos, para encontrar a melhor forma de realizar o processo. Como é que eu implanto a minha melhoria, como é que eu implanto o meu redesenho, como é que eu implanto a minha reengenharia, como é que eu mudo paradigmas. Então, como é que eu aplico, como é que eu implanto aquela mudança que foi pensada aí ao longo de todo esse ciclo de vida. E sustentando a nossa casinha, perceba que é um desenho de uma casa, né? Temos tecnologias de BPM. São sistemas de informação, mas não só isso. São as ferramentas que vão nos apoiar na modelagem, na análise, no desenho, na execução e no monitoramento dos processos. Por isso que ele está embaixo aí como base da nossa caixa, da nossa casinha, porque ele viabiliza toda a perspectiva de processos. Ok? Como é que isso pode ser cobrado de você? CESP, analista administrativo da Anatel 2014. Acerca da modelagem de processos de negócios, julga os itens que se seguem. Os conceitos aplicados nas atividades executadas durante o ciclo de vida BPM são definidos de acordo com as áreas de conhecimento do BPM-CBOC. A questão traz CBOC versão 2, mas não sofreu alteração nesse ponto para a versão 3. A afirmação ela está certa ou ela está errada? Está certinho, né? Então, conceitos aplicados às atividades executadas durante o ciclo de vida BPM são definidos de acordo com as áreas de conhecimento do BPM-CBOC. Quando passei nas áreas de conhecimento aí, tentei demonstrar para você que existe uma relação direta aí de causa e efeito, que existe uma sequência lógica, um encadeamento aí, que são as áreas de conhecimento e que abordam as atividades executadas durante todo o ciclo de vida BPM. Então, trago aqui só para registro, né? Para ficar completo no seu material. O BPM está organizado nas 9 áreas de conhecimento, tem as duas perspectivas, a da organização e a do processo, e elas refletem as capacidades que devem ser consideradas por uma organização na implementação do gerenciamento de processos de negócio. Mais uma questão, o PNET, analistas de sistemas da UPE, análise de processos 2017. O BPM-CBOC é um guia que abrange questões,
melhores práticas e lições aprendidas, para auxiliar os profissionais de BPM em seu trabalho, que está organizado em 9 áreas de conhecimento. Qual das áreas abaixo não corresponde a uma área de conhecimento do CBOC? Alternativa A, desenho de processos. Alternativa B, transformação de processos. Alternativa C, indicadores de desempenho de processos. Alternativa D, tecnologias de BPM. E alternativa E, organização do gerenciamento de processos. Acabamos de passar aí pelas áreas de conhecimento. Qual dessas aqui não é uma área de conhecimento lá do nosso CBOC? Alternativa C, indicadores de desempenho de processos. Perceba que parece certo, né? Mas está errado. Trago aqui como explicação as 9 áreas de conhecimento distribuídas aí nas duas perspectivas, né? Gerenciamento corporativo e organização do gerenciamento de processos, gerenciamento de processos de negócio, modelagem de processos, análise de processos, desenho de processos, então o desenho de processos está aqui, gerenciamento do desempenho de processos, e aqui ele usou a pegadinha, né? A área de conhecimento chama gerenciamento do desempenho, ele colocou indicadores de desempenho, por isso que está errado. Transformação de processos, está aqui. Tecnologia de BPM, está aqui. E organização do gerenciamento, a gente já tinha passado ali, também está aqui. Então, ele apresentou aí todas as áreas de conhecimento, exceto indicadores de desempenho, porque não é uma área de conhecimento. Bom, com isso, a gente finaliza esse módulo, a gente retorna no próximo, na sequência, falando de cada capítulo do CBOC, uma abordagem inicial para você que já vai te dar insumo, subsídio para estar respondendo muitas questões. Vou demonstrar isso para você. Até lá.